Será que você fazendo Enseja, você pode fazer faculdade? Muita gente pergunta, né? E às vezes vem aqueles relatos de algumas pessoas. Olha, conheci um primo do vizinho, do papagaio, que mora na rua de trás, que falou pra mim, que disse que não pode fazer faculdade. Então vamos lá esclarecer isso e espero que fique resolvido de uma vez por todas, tá bom? É o seguinte, pessoal. Para você entrar numa universidade ou uma das faculdades que essa universidade tem, essa que você almeja, essa que você sonha, cada uma delas tem algum critério para entrar, concorda? Principalmente se for uma universidade particular, ou seja, aquela que a gente tem um dono, uma empresa, uma pessoa, enfim. As universidades elas podem ser tanto públicas quanto particulares, tá bom? No Brasil você tem os dois critérios. Bom, Heitor, e para ingressar em cada uma delas? Bom, até muito tempo atrás, nas faculdades, cada uma delas tinha a aplicação de uma prova única. E essa prova, ela era muito específica por cada faculdade. Então, se você fosse fazer, sei lá, a USP, era uma prova específica, que no caso, né, a FUVEST. Depois você queria fazer PUC. Você vai tentar PUC, era outra prova com outros critérios, outros conhecimentos, outro formato inclusive. Vou fazer Mackenzie, era outra e assim por diante, tá bom? Cada faculdade tinha o seu próprio critério. O governo federal chegou e falou, é o seguinte, vamos fazer o Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, pessoal, o que significa? No começo, o Enem, né, quando ele foi colocado, foi como uma forma de teste, e depois foi se profissionalizando, a gente foi melhorando essa prova, e a gente tem já aí há muitos anos no país, tá bom? O que acontece? O Enem hoje é o principal meio que você tem para ingressar em uma universidade. Porém, vamos lá. Heitor, é obrigatório fazer Enem? Em algumas delas você simplesmente tem que fazer Enem antes de entrar. Outras não, tá? Outras simplesmente não querem adotar o critério do Enem e tá tudo certo, tá? Isso serve tanto para algumas faculdades, serve para, por exemplo, alguns cursos técnicos que realmente não adotam esse sistema. Outros, né, a gente está falando de licenciatura, a gente está falando de bacharelado, então você tem vários formatos que eu não vou falar cada um deles, senão eu ia estar desvirtuando do assunto aqui desse vídeo, tá bom? Agora, né, a maioria hoje, principalmente se for as mais concorridas, está usando o Enem. Agora, algumas você só tem que fazer o Enem do ano que você está prestando, outras você tem que atingir uma determinada nota em cada um dos eixos, outros eles colocam uma pontuação muito maior em alguns eixos em detrimento de outros, para você ver aqueles que vão entrar. Então, por que isso? Porque quando você vai tentar uma faculdade, o número de vagas é limitado pelo aquilo que tem, né? Então, de repente, você vai fazer, sei lá, medicina. Se aquela faculdade tem 80 vagas, são os 80 melhores. Simplesmente assim. E isso funciona para todas as áreas. Bom, o que eu quero que você entenda? Que para qualquer uma delas, um critério ele é obrigatório. E o que é? Você concluir o ensino médio. Repara uma coisa. Eu não disse concluir o ensino médio em escola regular. Eu não disse concluir o ensino médio em escola pública. Concluir o ensino médio em escola particular. Não, é concluir o ensino médio. Então, pessoal, o critério obrigatório para você ingressar em algum curso técnico, eu estou falando de técnico, não daquele do ensino médio, tá? O técnico que eu digo é o depois, tá? Que você tem as duas modalidades no Brasil. Ou então para você ingressar numa licenciatura, num bacharelado, numa faculdade, numa universidade, como você preferir chamar, não importa. O critério obrigatório é você ter feito sim uma faculdade. E pessoal, é o seguinte, não existe separação de critérios para definir qual deles que é o mais ou menos importante. Então, você fez em escola regular, você está literalmente igual para programas, não vem a diferença, pessoal, isso não é um critério de separação, não é um critério de escolha, tá bom? Você não vai ser prejudicado ou facilitado por algum motivo, não, é simplesmente a mesma coisa, é o mesmo diploma, pessoal. Você concluiu na escola regular, você concluiu no Enseja, você concluiu o ensino médio no presencial,
tá bom? Qualquer modalidade que você for realizar e que for ali de ensino médio, você está apto a tentar uma vaga. Depois, você tem que ver quais são os critérios. Então, qual que é o seu objetivo aqui? Primeiro, eu tenho que fazer ensino médio? Tenho. Tem que ser ensino médio? Tem. Então, eu só fiz o fundamental. Então, conclui o ensino médio e depois você vai para a faculdade. Depois, Heitor, para eu fazer essa faculdade, vê qual que você quer, escolhe o curso que você quer e depois vê as principais universidades. E depois você vê qual que são os critérios de cada uma delas, tá? Todas têm seus sites oficiais e tudo mais. E aí você vê, tá? A grande maioria ali você vai ver ensino médio, certeza. Depois, algumas vão pedir Enem, outras não. Outras fazem entrevista até hoje. Entrevista mesmo, você vai lá e conversa com a pessoa. Outras você tem que apresentar uma carta dizendo por que você tem que ingressar lá, tá bom? Então, cada uma delas tem alguns critérios. Alguns critérios são mais antigos, outros são realmente específicas que só aquela universidade faz, tá? Mas hoje em dia a mais comum, e eu estou falando aí algo em torno de 70% a 80% das universidades, vão pedir pelo menos que você faça um Enem do ano correspondente, tá bom? Então é só verificar os critérios. Mas Heitor, quem faz Enseja fica descansado. Heitor, mas eu soube que tem um lugar que não está aceitando Enseja. Pessoal, se isso aconteceu, vamos falar a verdade? Você tem certeza que esse lugar é reconhecido pelo MEC? Você tem certeza que essa faculdade realmente existe? Você tem certeza que essa faculdade aí está fazendo as coisas certinho? Porque se é reconhecida pelo MEC, pessoal, óbvio que vai aceitar, não tem o porquê não aceitar. E se não está aceitando alguma coisa, tem de muito estranho, né? No mínimo, as pessoas não estão sabendo direito, né? Estão fazendo algo aí que não é legal, legal no sentido de lei, tá bom? Segundo, que pode ser que realmente eles não estejam ali com as indicações, as recomendações ali em dia, tá? As orientações do MEC. Então isso é muito complicado. Inclusive, se você está tentando uma faculdade que por acaso diz que não aceita isso, na boa, imagina como é que deve ser o ensino dela. Foge dela, vai procurar outro lugar, vai estudar em outro lugar. Não perde tempo com isso não. Na boa, nem entra em briga, tá? É porque realmente eles não sabem uma coisa básica dessa, pessoal. Né? Realmente eu acho que não vale a pena se dedicar tempo e esforço para isso, tá bom? Foca naquilo que é mais importante, que realmente pode ajudar a transformar a sua vida. Legal, pessoal? Essa era a dica de hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, hein? Forte abraço. E qualquer dúvida, se tiver algum problema, não esquece. O WhatsApp meu tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.